Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me. Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e neste capítulo eu vou atender aos meus internautas queridos que estão pedindo sobre estar nas rédeas da paixão. Isso é controlável, não é controlável? Como funciona aqui dentro da cabeça da gente? Então vamos lá, pessoal. Hoje, nesse programa, eu irei buscar entender e explicar a vocês os enigmas da paixão. O que é mais enigmático do que os nossos sentimentos? Daquela coisa que nos alucina, nos corrói por causa de uma outra pessoa. Você já deve ter ouvido falar que os efeitos da paixão são semelhantes aos que as drogas provocam no nosso organismo. Não é à toa que quando estamos aí apaixonados, uma explosão de neurotransmissores invade a corrente sanguínea, fazendo com que os amantes tenham sensações muito parecidas com as que teriam se experimentassem substâncias ilícitas. Mais do que isso, os especialistas já comprovaram que algumas fases do amor podem trazer sensações ainda melhores. Então, neste programa, vou desvendar com você tudo o que acontece com o nosso cérebro e quando estamos apaixonados, e conferiremos as vantagens de ter um amor sempre por perto. Bem, vamos começar a entender o início de uma paixão. Sabe quando você sente um friozinho na barriga depois de encontrar aquela pessoa especial? É nessa hora que a dopamina entra em ação, pessoal. Esse neurotransmissor é o responsável por fazer o coração bater mais forte e aumentar a vontade de estar sempre por perto daquela pessoa amada. O chamado fator de crescimento neural também contribui para esta euforia inicial e aumenta a dependência emocional. Ainda aí nesse estágio, os níveis de serotonina caem, o que aumenta o desejo sexual. Então vamos buscar entender essa coisa chamada paixão que excita a sexualidade. Todo o romantismo da relação é basicamente controlado pelo sistema límbico, que é o centro emocional do nosso cérebro. Por outro lado, o desejo sexual é controlado pelo sistema endócrino, que regula a produção de hormônios. Bem, isso significa que, enquanto parte do hipotálamo prepara o corpo para o sexo, os hormônios esteroidais aumentam o desejo. O contrário do que muitos pensam, o impulso sexual vai além dos instintos e exige muito mais do cérebro do que podemos imaginar. E com o passar do tempo, a tendência é que os apaixonados se tornem menos obcecados um pelo outro, conforme os laços começam a se estreitar. O núcleo da RAF, uma estrutura cerebral, então passa a produzir mais serotonina, enquanto em um período de cerca de 1 ano, o fator de crescimento neural tende a voltar ao normal. Pode parecer menos excitante, mas o aumento da serotonina ajuda a desenvolver uma ligação menos dependente e mais confiante que prepara os casais para relacionamentos mais duráveis. E muitos anos depois, e quanto mais o relacionamento dura, menos dopamina é liberada no organismo. É muito interessante, essa coisa de paixão. Porque a gente, de certa forma, perde o controle. Mas isso não significa que o vínculo entre as pessoas estará se perdendo. Na verdade, pessoal, uma molécula chamada fator de liberação ajuda a manter os casais unidos. Isso porque ela é liberada sempre que os apaixonados estão separados, causando uma sensação desconfortável, que faz com que as pessoas sintam falta uma da outra. Essa liberação dessa molécula é que faz a gente sentir essa sensação de vazio quando a pessoa não está por perto. Outro hormônio bastante importante nessa fase é a vasopressina, que tem seus níveis elevados no organismo aí masculino.
Essa substância está ligada ao comportamento territorial, o que pode aí ser a explicação para que os homens em relacionamentos saudáveis sejam leais e protetores com suas parceiras, além de serem mais fiéis, já que em relacionamentos emocionalmente aí estáveis, eles tendem a ser possessivos. Pesquisas aí recentes, né, explicaram que o que ocorre no corpo aí dos apaixonados. Hormônios aí liberados aqui pelo cérebro são os responsáveis aí por sensações que invadem aí os nossos corpos. E há mais de 400 anos, inspirado na paixão que emanava pelas ruas da capital britânica, Shakespeare, que anunciava o seguinte: o amor é dos suspiros a fumaça, puro é o fogo que os olhos ameaça. Alguns séculos depois, Pablo Neruda, em prosa e verso, dizia: é tão curto o amor e tão longo o esquecimento. E Fernando Pessoa, angustiado com a pulsante Lisboa do século XX, conformava-se: amo como amo o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar, senão amar. E pelos contornos do calçadão de Ipanema, então, Carlos Drummond de Andrade emocionava-se, dizendo assim: que pode uma criatura, senão entre criaturas amar? Poetas, escritores, pintores, cineastas, de um jeito ou de outro, eles viveram tentando entender o que afinal é essa coisa chamada amor, paixão. Bem, ainda que tenham sido bem-sucedidos em interpretar esse fenômeno, né, este enigma, falar e explicá-lo. Função esta que acabou nas mãos aí da ciência. E após aí longas décadas aí de estudos, os pesquisadores ainda não têm todas as respostas, mas garantem, não é o coração o principal órgão desse processo, não. E aí, ó, o publicitário Maurício Correia, de 26 anos, viu pela primeira vez a estudante, né, Graciele, e sentiu um misto de alegria e desejo. Estava em uma festa com muita gente, mas para ele, naquele momento, era como se ninguém mais estivesse lá. Franciele conta que quando o primeiro encontro ocorreu, a ansiedade tomou conta do corpo dela. Foi quase uma sensação de pânico, muito difícil explicar, relembra ela. Eles ainda não sabiam, mas já viviam os primeiros sintomas dessa coisa chamada paixão, algo que faz parte da natureza humana, tanto quanto o medo ou a fome. Para muitos pesquisadores, estudiosos, a atração entre duas pessoas nada mais é do que uma estratégia evolutiva para propagar a espécie. Mas, ao abordarmos o homossexualismo com parcerias estáveis, vemos que isso não é bem verdade. Fato é, o responsável pelo turbilhão de sensações que percorreram o corpo dos apaixonados e de todos aqueles que encontram a pessoa amada é o cérebro, o grande vilão. Órgão que regula diversas substâncias, como hormônios e neurotransmissores, liberados na circulação quando se está aí apaixonado. Conforme aí diz o médico André Palmini, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital da PUC, no Rio Grande do Sul, a região cerebral que é ativada quando vivemos um amor intenso faz parte de um sistema aí muito primitivo também, montado para agir em tudo que é fundamental para a sobrevivência e perpetuação da espécie. Entra em ação quando necessitamos satisfazer então os instintos aí mais básicos, como copular e proteger os filhos ou os filhotes. Bem, o sistema cerebral de recompensa, de certa forma, é ativado. Por exemplo, quando precisamos comer. A perspectiva de colocar na boca aí um alimento do qual necessitamos faz com que esse sistema estimule a produção de um hormônio chamado dopamina, que provoca essa sensação aí de satisfação. Por isso, cada vez que vemos a pessoa amada ou tocamos nela, a mesma região cerebral é ativada. Mas será mesmo que opostos se atraem? Bom, em determinadas festas, duas pessoas se conheceram, mas havia várias outras pessoas. Meninas arrumadas e atraentes, meninos fortes, bonitos e bem vestidos. Mas a pessoa só tinha olhos para aquela outra pessoa. E esse, olhos só para ela. Então, vemos, o que define a escolha de um parceiro ainda não é totalmente esclarecido pela ciência, mas estudos recentes já apontaram fatores que podem ajudar
a desvendar esse mistério. Um deles é que preferimos pessoas cujo sistema imunológico seja complementar ao nosso, para podermos geralmente gerar descendentes mais variados geneticamente, ou seja, com maior capacidade de resistir às doenças, defende Renata Flores, aí, professora do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, que não nos demos conta, sentimos logo de cara, é aquela famosa química aí que rola ou não no primeiro encontro. Mas o amor é complexo, uma coisa muito complexa. Como somos animais racionais, não só motivados por instintos, as questões sociais também contam bastante nessas nossas escolhas. Ainda que busquemos pessoas opostas no quesito imunidade, temos a tendência de nos apaixonar por aquelas parecidas em muitos aspectos, como nível social, cultural, étnico, religioso. E aí, de algum modo, nos apaixonamos por pessoas que são diferentes e parecidas conosco ao mesmo tempo. É simples assim. Bem, há 2 meses namorando oficialmente, as pessoas não tremem mais ao se encontrar. Em compensação, confesso que ainda fico um pouco nervosas quando se veem e permanecem horas pensando um no outro, quando distantes, imaginando os beijos e abraços e carinhos. Eles estão vivendo o que muitos especialistas chamam de segunda fase da paixão. Há cerca de 30 anos, pesquisadores identificaram que os relacionamentos amorosos são constituídos por 3 etapas: atração, envolvimento e vínculo. Em cada fase, aí, diferentes hormônios atuam para manter o casal unido. Explica então a psiquiatra Carmita Bidu, coordenadora do programa de estudos em sexualidade, Prosex, do Hospital aí das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aí da USP. No envolvimento, então, a dopamina responsável pela motivação, satisfação e aquela aceleração aí do nosso coração, e a norepinefrina, que pode gerar alegria, energia excessiva, falta de sono e apetite, são os principais hormônios aí atuantes. Viver essa fase é muito bom, mas por melhor que seja, apaixonar-se é estressante para o nosso corpo e também para o nosso cérebro. Ainda que para os apaixonados esse prazer pareça eterno, os especialistas garantem que tem data e hora para acabar. Cogita-se que o período da paixão mais intensa não ultrapassa os 3 anos, pois o nosso organismo passa por mudanças químicas que o protegem. Do contrário, o corpo não suportaria por mais tempo as demandas dessa situação. O apaixonado, no auge da paixão, dorme pouco, não se alimenta direito, não consegue focar em qualquer aspecto da sua vida que não seja o objeto da sua paixão. Calma aí, isso não é motivo para desespero também. A estação provocada pela paixão, depois de certo tempo, pode ceder lugar a uma terceira etapa considerada pela psiquiatria como um sentimento mais sólido, embasado também em admiração. Bom, esta é a fase do vínculo, que faz os casais criarem uma ligação mais forte, que pode evoluir para o sentimento de amor romântico e manter o casal junto por anos a fio. Ou seja, a paixão é apenas uma das fases do amor e não a sua definição plena. Na terceira fase aí, são outros hormônios que entram em ação. A oxitocina, conhecida como hormônio do amor, é considerada fundamental para manter os relacionamentos por muitos anos. Ela é uma pequena proteína, produzida no cérebro, capaz de estimular as regiões cerebrais que controlam as emoções e o comportamento social. E chamado de hormônio aí da fidelidade, a vasopressina também entra em campo, estimulando a formação de vínculos sociais e de comportamentos reprodutivos, incluindo o sexual e a ligação entre pais, filhos e também animais. Quando essas substâncias aí são ativadas e enviadas à circulação, elas favorecem a formação de laços afetivos mais intensos e preparam terreno para um relacionamento estável. Essa fase para o geneticista Renato Flores é uma estratégia evolutiva de manter a ligação entre o casal, até que um descendente seja gerado e preparado para o mundo. E ela também tem prazo de validade, pessoal. A tendência é que o casal siga se amando pelo menos
até o filho crescer. Como os bebês humanos são dependentes e precisam ainda do cuidado dos pais por algum tempo, fomos projetados a permanecer juntos durante esse período, explica Flores. E conforme também o geneticista, essa fase de ligação entre duas pessoas costuma durar de 4 a 6 anos. Depois disso, ocorreria o que ele chama de etapa de renegociação. Se houver alguém melhor lá fora, a tendência é trocar de parceiro para gerar os próximos descendentes. As objetivas e nada poéticas conclusões científicas ainda não têm respostas sobre esse amor eterno. Casais que passam a vida inteira juntos segue sendo um desafio à ciência, uma esperança aos últimos românticos. Ciência vê sem romantismo, pesquisa e questiona por que os relacionamentos acabam. Conforme a psiquiatra Carmita Abdu, o apaixonado geralmente projeta no outro, que é objeto de sua paixão, qualidades e virtudes extremamente idealizadas. Quando a paixão diminui naturalmente, a idealização é substituída por uma visão mais realista do parceiro, o que pode decepcionar e constranger. Esses e outros fatores aí do cotidiano, como a rotina, o estresse, brigas, podem fazer com que o sistema de recompensa do cérebro, sempre ativado, quando estamos com a pessoa amada e que resulta em sensação de prazer e satisfação, pare de ser estimulado na presença do parceiro. Aí o que resta é buscar recompensa em outro lugar. Por isso que há muitas traições. Agora a questão é por que os homens se sentem atraídos por mulheres no estilo aí popozuda. A biologia evolutiva afirma que eles valorizam seios fortes e quadris grandes como indicadores de maior capacidade da mulher amamentar, gestar e dar à luz. E isso não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente, mas que está na psique humana. E por que as mulheres gostam de homens fortes e bem-sucedidos? A resposta também está na biologia evolutiva. Elas valorizam tórax e ombros largos como indicadores de capacidade de bem prover a família e transmitir boa carga genética aos descendentes. Bem, isso é interessante, esses dados científicos, né? Mas lá no final nós vamos conversar sobre isso. Agora o questionamento é o seguinte: o amor vicia? Pode-se dizer que sim, na primeira fase da atração. Nos sentimos como que dependentes, meio que viciados na pessoa. E nesta fase que há intensa liberação de dopamina no organismo, o que aumenta a sensação de recompensa afetiva. O mecanismo, então, cerebral é semelhante à dependência de cocaína, explica a psiquiatra Carmita Abdu. Bom, vamos entender como o corpo reage quando estamos apaixonados. E o que define a escolha entre amor e sexo. E desvenda como ocorrem alterações comportamentais quando estamos em love. Tudo começa com um encontro. Os olhares se cruzam e a partir daquele momento a vida de ambos muda de alguma forma. Além da vontade de ficar junto todo o tempo, sintomas como frio na barriga, coração acelerado, tremores e aquela sensação de borboletas no estômago são frequentes aí em pessoas apaixonadas. Porém, o que realmente acontece com o nosso corpo quando nós estamos apaixonados? A ciência vem buscando desvendar as alterações que ocorrem no corpo de quem se encontra nesse estado de graça. E ao contrário do que se pensa, não é o coração o órgão principal deste processo. O cérebro está no centro de tudo e por isso há diversas substâncias como hormônios e neurotransmissores que são responsáveis pelas sensações de quem estar apaixonado proporciona, né? Bom, vamos pensar e começar a perceber como o corpo reage. Diversos estudos realizados com ressonância magnética demonstram que o cérebro realmente se altera quando a pessoa está apaixonada. Um deles foi dirigido pelos pesquisadores ingleses Andreas Bartels e Semerzek, com alguns voluntários. Esses visualizaram fotos de diferentes pessoas, familiares, amigos e namorados, né? O cérebro desses jovens foi mapeado e quando eles avistavam o ser amado, apresentava alterações cerebrais visíveis, com uma hiperatividade em algumas regiões do órgão. A emoção amorosa desencadeia a ativação da glândula hipófise.
ela lança na corrente sanguínea os hormônios da adrenalina, da noradrenalina. E esses hormônios são responsáveis aí pelas manifestações físicas do amor. Aquela aceleração do batimento cardíaco, rubor ou palidez na pele, aumento da fenda palpebral, aquela arregalar de olhos, né? E ansiedade. Afirma o professor Naim Akel Filho, que é o professor de psicologia da Pontifícia Universidade Católica aí do Paraná. Esses hormônios aí liberados agem sobre as glândulas mamárias, o sistema urinário, genitais, até mesmo o sistema cardiorrespiratório. Podemos dizer que as situações relacionadas à paixão, ao desejo, provocam intensas reações psicológicas e também fisiológicas, talvez as mais intensas que um organismo humano possa ter, afirma o professor. E quando estamos apaixonados, os 5 sentidos também passam por transformação. A visão, o olfato, o tato, eles ficam tudo muito mais aguçado. As áreas cerebrais que recebem e processam essas informações aí captadas pelos órgãos sensoriais, elas ganham muito em qualidade funcional, permitindo aí que os amantes ganhem experiências mais intensas, além de aumentar o bem-estar e o bom humor ambiental. E melhora o sistema imunológico, que aumenta a quantidade de vida e a forma de encarar os problemas. Bem, já foi comprovado que a paixão pode diminuir a depressão, trazer maior motivação e felicidade. Mas os especialistas alertam, apaixonar pode ser viciante, pode se tornar um vício. Você está viciado nessa coisa de paixão? Para a Kel, a paixão pode se tornar um vício, uma vez que a liberação de alguns hormônios e neurotransmissores que desencadeiam uma resposta aí de prazer. Essa descarga, aí, muito relacionada à dopamina, também acontece quando o indivíduo usa substâncias psicoativas. Ainda o rebaixamento do controle das emoções, do senso crítico e do autocontrole, pois ocorre a redução da serotonina. Explica aí a escritora Ellen, que também concluiu que o amor ativa várias áreas do cérebro que são ligadas à recompensa, à vontade de ganhar algo. Ela afirma que esse sentimento pode ser mais forte do que o efeito de algumas drogas e, por essa razão, o fim de um relacionamento pode causar muita dor e muito ressentimento. Não há um tempo exato para a paixão se tornar amor, mas se sabe que, com o passar dos meses, o organismo vai tornando-se resistente aos efeitos de tantos hormônios. Uma pesquisa realizada aí, por Sid Hazan, da Universidade Cornell dos Estados Unidos, afirmou que a duração desse sentimento varia de 18 a 30 meses. Segundo um estudo que foi realizado com mais de 5.000 pessoas, de 37 culturas diferentes. Esse tempo é suficiente para que surja o interesse, a aproximação, a decisão de se ter um filho ou de se manter uma relação mais estável. A pesquisa destacou que os sintomas da paixão dão lugar a diferentes formas de sentimento, como companheirismo, tolerância, e tudo isso é muito fundamental para manter, então, uma relação mais duradoura. Mas por que a paixão, né, é um vício? A Ellen Fisher, que é antropóloga, respondeu o seguinte: quando eu e meus colegas colocamos 32 pessoas que estavam enlouquecidamente apaixonadas em um equipamento de ressonância magnética, nós descobrimos atividade cerebral em uma região que também se torna ativa. Quando você sente o barato da cocaína, a droga ativa algum dos mesmos circuitos do cérebro associado à paixão. Por isso, ela acredita que a paixão é um vício muito poderoso. É um vício que faz mal? Bem, a pesquisadora diz o seguinte: se não for uma relação saudável, se alguém for rejeitado, sim. Depois de tantos estudos, os pesquisadores sabem que o sofrimento de uma pessoa rejeitada é fisiológico. Os circuitos cerebrais relacionados à tomada de decisões arriscadas, e inclusive os ligados à dor física, tornam-se realmente ativos. Hoje, levamos a dor da paixão a sério. A ciência já se sabe como reverter a química da paixão para impedir o sofrimento. Será que a ciência já sabe isso?
Porque, poxa, a gente vê até gente se matando aí por causa de uma outra pessoa. Bem, a pesquisadora diz o seguinte: é preciso matar essa obsessão, jogar fora cartas e cartões, né? Não ficar estirado na cama pensando na pessoa. Tudo isso só vai estimular os mesmos circuitos cerebrais da paixão. O lance é fazer coisas novas, excitantes, com pessoas diferentes, para elevar de outra maneira o nível da dopamina, uma substância estimulada pela paixão. Então, ria e ria muito, porque o riso, ele, de certa forma, estimula as terminações nervosas na sua face. Isso também estimula o sistema dopaminérgico, mas a paixão não é só dor, ela também pode te fazer muito bem. Como assim, né? A pessoa respondeu, ela aumenta os níveis de dopamina, que é um estimulante natural. Por isso, as pessoas se tornam mais entusiasmadas e otimistas. Também fazem mais sexo, que é bom para os músculos, pele e fôlego. Mas esse estágio inicial não foi feito para durar para sempre. A função dele é focarmos energia na conquista de um companheiro ou de uma companheira. Bom, seria possível prolongar esse efeito da paixão? Ellen disse o seguinte: uma estratégia é fazer coisas novas junto, tirar férias, viajar para lugares desconhecidos, fazer sexo em locais diferentes. A novidade estimula o sistema de dopamina no cérebro e ajuda a manter o romance excitante. Mas a melhor maneira para que a paixão dure por muito tempo é escolher uma pessoa que tenha a ver com a gente de fato. E isso inclui o sistema chamado admiração. Mas como acertar na escolha certa? Existe uma escolha certa para a pessoa? Doutora Ellen diz o seguinte: o parceiro precisa se encaixar no perfil que idealizamos. São pessoas com o tipo de beleza parecido com o nosso, com os valores semelhantes e com o mesmo nível socioeconômico também. Também precisa haver certo mistério, um certo enigma. Não podemos saber tudo sobre a pessoa, porque esse mistério impulsiona a ação da dopamina. Mas ela acredita que os apaixonados são apaixonados principalmente por pessoas geneticamente compatíveis. Essa pesquisa da doutora também afirma que cada tipo de personalidade está ligada a uma maior atividade de determinado sistema imunológico e biológico. E parece que somos atraídos por parceiros com uma personalidade diversa da nossa, ou seja, geneticamente diferente. Essa combinação inicialmente estimula a química da paixão no cérebro e faz com que ela continue em ação por anos e anos. Mas muito diferente também cria-se muito atrito, né? Ela divide esses tipos de personalidades em quatro. Ela divide em quatro categorias. Tem os exploradores, que têm maior atividade no sistema de dopamina, um neurotransmissor estimulante. Os construtores, no sistema de serotonina, que é calmante. Os negociadores apresentam maior atividade no sistema de estrogênio, hormônio ligado a uma postura controladora. E os diretores têm maior atividade no sistema de testosterona, hormônio associado aos comportamentos mais agressivos. Mas aí que tá. Como identificar qual é o nosso tipo genético ou de um possível parceiro ou parceira? Bem, os exploradores são pessoas curiosas, criativas, espontâneas, irreverentes, que gostam, né, de correr riscos e procuram novidades. Os construtores tendem a ser calmos, sociáveis, populares, tradicionais, cautelosos, mas não medrosos. Já os negociadores têm grande habilidade para lidar com as pessoas, são muito empáticos, tendem a ser bons para fazer planejamento de longo prazo. Agora, os dominadores são bons para lidar com sistemas, com regras, tendem a ser lógicos. Mas não há uma combinação ideal entre esses tipos de personalidade. Cada um terá suas vantagens e também os seus problemas. A revista Época questionou a pesquisadora numa entrevista. E o questionamento foi o seguinte:
Seus estudos ensinaram a senhora a controlar a paixão? Ela disse o seguinte: eu me casei com 23 anos e me separei poucos meses depois. Tive 4 relacionamentos muito longos e muito satisfatórios. Eu sei um bocado de coisas sobre a paixão, mas sou como qualquer outro tolo quando estou apaixonado. Então, pessoal, nesses casos devemos aumentar o nosso nível de luz interna e ativar frequências mais elevadas a nível consciencial para atrairmos, né, para as nossas vidas pessoas mais empáticas com nossa frequência, com o nosso modus operandi. E nas questões da não correspondência, vamos usar a lucidez para não guerrear muito com os nossos hormônios, entender que de certa forma devemos olhar para determinadas situações feito felinos mesmos, aqueles que não se agarram a nada nem a ninguém, pois se os soltarem, eles caem em pé. Lembrando sempre aos nossos internautas, né, que cabeça é algo sagrado, portanto, respeite sempre os sentimentos alheios para que seja também respeitado. A lei de ação e reação, ela é implacável, independente da religião que você tem. Portanto, ame enquanto pode, esqueça quando deve e só lute, de fato, por quem vale a pena. Quando você encontrar pessoas que estão no seu emaranhamento quântico, tudo vai correr claramente, corretamente e impetuosamente. Gratidão, pessoal. Até o próximo Fator Paranormal. Ela divide esses tipos de personalidades em 4. Ela divide em 4 categorias. Tem os exploradores que têm maior atividade no sistema de dopamina, um neurotransmissor estimulante. Os construtores no sistema de serotonina, que é calmante. Os negociadores apresentam maior atividade no sistema de estrogênio, hormônio ligado a uma postura controladora. E os diretores têm maior atividade no sistema de testosterona, hormônio associado aos comportamentos mais agressivos. Mas aí que tá. Como identificar qual é o nosso tipo genético ou de um possível parceiro ou parceira? Bem, os exploradores são pessoas curiosas, criativas, espontâneas, irreverentes, que gostam, né, de correr riscos e procuram novidades. Os construtores tendem a ser calmos, sociáveis, populares, tradicionais, cautelosos, mas não medrosos. Já os negociadores têm grande habilidade para lidar com as pessoas, são muito empáticos, tendem a ser bons para fazer planejamento de longo prazo. Agora, os dominadores são bons para lidar com sistemas, com regras, tendem a ser lógicos, mas não há uma combinação ideal entre esses tipos de personalidade. Cada um terá suas vantagens e também os seus problemas. A revista Época questionou a pesquisadora numa entrevista. E o questionamento foi o seguinte: seus estudos ensinaram a senhora a controlar a paixão? Ela disse o seguinte: eu me casei com 23 anos e me separei poucos meses depois. Tive 4 relacionamentos muito longos e muito satisfatórios. Eu sei um bocado de coisas sobre paixão. 1, 2, 3. Eu sei um bocado de coisas sobre a paixão, mas sou como qualquer outro tolo quando estou apaixonado. Então, pessoal, nesses casos devemos aumentar o nosso nível de luz interna e ativar frequências mais elevadas a nível consciencial para atrairmos, né, para as nossas vidas pessoas mais empáticas com nossa frequência, com o nosso modus operandi. E nas questões da não correspondência, vamos usar a lucidez para não guerrear muito com os nossos hormônios, entender que de certa forma devemos olhar para determinadas situações feito felinos mesmos, aqueles que não se agarram a nada nem a ninguém, pois se os soltarem, eles caem em pé. Lembrando sempre aos nossos internautas, né, que cabeça é algo sagrado, portanto, respeite sempre os sentimentos alheios para que seja também respeitado. A lei de ação e reação, ela é implacável, independente da religião que você tem. Portanto, ame enquanto pode, esqueça quando deve
e só lute, de fato, por quem vale a pena. Quando você encontrar pessoas que estão no seu emaranhamento quântico, tudo vai correr claramente, corretamente e impetuosamente. Gratidão, pessoal. Até o próximo Fator Paranormal. Ela divide esses tipos de personalidades em quatro. Ela divide em quatro categorias. Tem os exploradores que têm maior atividade no sistema de dopamina, um neurotransmissor estimulante. Os construtores no sistema de serotonina, que é calmante. Os negociadores apresentam maior atividade no sistema de estrogênio, hormônio ligado a uma postura controladora. E os diretores têm maior atividade no sistema de testosterona, hormônio associado aos comportamentos mais agressivos. Mas aí que tá. Como identificar qual é o nosso tipo genético ou de um possível parceiro ou parceira? Bem, os exploradores são pessoas curiosas, criativas, espontâneas, irreverantes, que gostam, de correr riscos e procuram novidades. Os construtores tendem a ser calmos, sociáveis, populares, tradicionais, cautelosos, mas não medrosos. Já os negociadores têm grande habilidade para lidar com as pessoas, são muito empáticos, tendem a ser bons para fazer planejamento de longo prazo. Agora, os dominadores são bons para lidar com sistemas, com regras, tendem a ser lógicos, mas não há uma combinação ideal entre esses tipos de personalidade. Cada um terá suas vantagens e também os seus problemas. A revista Época questionou a pesquisadora numa entrevista. E o questionamento foi o seguinte: seus estudos ensinaram a senhora a controlar a paixão? Ela disse o seguinte: eu me casei com 23 anos e me separei poucos meses depois. Tive 4 relacionamentos muito longos e muito satisfatórios. Eu sei um bocado de coisas sobre paixão. 1, 2, 3. Eu sei um bocado de coisas sobre a paixão, mas sou como qualquer outro tolo quando estou apaixonado. Então, pessoal, nesses casos devemos aumentar o nosso nível de luz interna e ativar frequências mais elevadas a nível consciencial para atrairmos, para as nossas vidas pessoas mais empáticas com nossa frequência, com o nosso modus operandi. E nas questões da não correspondência, vamos usar a lucidez para não guerrear muito com os nossos hormônios, entender que, de certa forma, devemos olhar para determinadas situações feito felinos mesmos, aqueles que não se agarram a nada nem a ninguém, pois se os soltarem, eles caem em pé. Lembrando sempre aos nossos internautas, que cabeça é algo sagrado, portanto, respeite sempre os sentimentos alheios para que seja também respeitado. A lei de ação e reação, ela é implacável, independente da religião que você tem. Portanto, ame enquanto pode, esqueça quando deve e só lute, de fato, por quem vale a pena. Quando você encontrar pessoas que estão no seu emaranhamento quântico, tudo vai correr claramente, corretamente e impetuosamente. Gratidão, pessoal. Até o próximo Fator Paranormal. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary.